Bom dia, começa agora mais um programa Classe Imóveis para você que nos acompanha aqui na TV Cidade Verde. E no programa de hoje vamos falar sobre instalação de placas de energia solar em apartamentos de forma individual. Tem também nossa entrevista da semana sobre inadimplência condominial, como lidar com esse problema. E você vai ficar sabendo também sobre a importância da manutenção programada para o bom funcionamento do condomínio. O programa Classe Imóveis já está começando. Eu quero começar o programa falando para você que está cansado de perder tempo procurando em vários sites um imóvel para alugar ou comprar. Acesse o site classeimoveis.com.br, o mais completo classificado de imóveis, e confira sempre as melhores ofertas para compra e locação, de forma rápida e prática. São quase 20 mil imóveis disponíveis, certamente você vai encontrar o que está precisando. Tudo de forma bem simples, basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel que quer e a faixa de preço. Classe Imóveis, o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Ter energia solar de forma individual no apartamento já é uma realidade para muitas pessoas. As vantagens de instalar esse sistema são inúmeras. A repórter Indira Gomes foi conhecer um apartamento com esse sistema de geração de eletricidade através da energia solar e mostra tudo para você. Olha só. Sérgio pagava R$ 730 pela conta de luz. O impacto no orçamento mensal hoje é de R$ 740. 130 a empresa de energia e a mensalidade do financiamento, que é de 610. Mais os 610 por apenas 5 anos. Tempo de quitar o investimento de R$ 25 mil nas placas voltaicas de energia solar. O sistema foi implantado em janeiro no teto do condomínio. São 15 painéis de 345 watts pico que geram 700 kWh por mês, mais do que o consumo do apartamento do Sérgio. O excedente fica acumulado em créditos que podem ser usados por até 60 meses. O monitoramento do consumo e até o impacto ao meio ambiente, o Sérgio acompanha pelo celular. Usando a energia limpa, ele deixou de consumir 1,5 toneladas de carvão, não emitiu 4 toneladas de gás carbônico na atmosfera e economizou em recursos naturais o equivalente ao plantio de 230 árvores. Valeu sim, muito a pena, né? Tanto pelos aspectos econômicos, aspectos ambientais e aspectos de valorização do meu imóvel, né? A gente investiu mais ou menos R$ 25 mil, conseguimos um financiamento, né? E esse financiamento ficou bem em conta em relação ao que eu pagava da conta de energia, né? Ficou praticamente uma coisa pela outra e a gente sabe que tem um término desse financiamento. Em 5 anos eu termino e fico apenas gozando dos benefícios dessa geração própria. No prédio são 4 apartamentos. Apenas o do Sérgio usa energia solar. O inversor foi instalado direto no contador de energia dele pela empresa do Felipe. Como o condomínio é da família, não houve burocracia, mas em outras situações há a necessidade da intervenção da administradora do condomínio. O telhado é de uso comum. É preciso que haja acordo entre os condôminos. Há 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a administradora do condomínio chamar todos os condôminos para fazer uma geração no próprio condomínio. Essa geração ela vai ser rateada entre os condôminos que participarem do investimento. E esse rateio dos créditos é administrado pela própria administradora do condomínio, certo? Outra opção seria a geração em uma outra residência. Por exemplo, Teresina é uma cidade, um polo estudantil, tem muitos estudantes que moram aqui e são do interior. Muitos deles fazem a geração na casa de seus pais, nos interiores, e transferem todos esses créditos para os apartamentos. Ou seja, não apenas instalando no próprio condomínio vai ter a possibilidade de usufruir da energia solar. Você pode usufruir gerando em uma outra residência que tenha condição de colocar os painéis. Olha só que maravilha.
A imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. Se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. Vamos fazer agora uma pausa para o intervalo comercial, mas é bem rápido. E na volta nós vamos falar sobre inadimplência nos condomínios, na nossa entrevista da semana. O programa Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com o programa Classe Imóveis. A taxa condominial existe para garantir o pagamento das contas de água, energia elétrica, salários dos funcionários, aquisição de materiais de limpeza, os custos com segurança e tantos outros itens indispensáveis para o bom funcionamento do condomínio. Mas nem sempre todos os condôminos conseguem manter o pagamento da taxa em dia. E com a pandemia da Covid-19, a inadimplência condominial dobrou em alguns estados brasileiros. O que fazer em caso de inadimplência
inadimplência alta? Como síndicos e condôminos devem agir? Esse é o tema da nossa entrevista da semana e para falar sobre o assunto eu converso agora com Natiele Rocha e Thalita Carvalho, advogadas especialistas em direito imobiliário e condominial. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, com a pandemia da Covid-19, muita gente perdeu a sua fonte de renda, né? Ou reduziu um pouco a sua renda familiar. Isso é um motivo que justificaria o não pagamento da taxa condominial? Não, Mayara, o condômino ele não pode deixar de pagar a cota condominial. Inicialmente, é importante frisar que o condomínio ele é a casa da coletividade e, sendo assim, ele possui despesas e obrigações que ele precisa cumprir mensalmente. E o condomínio, ele depende exclusivamente de receber esses valores dessas cotas condominiais para que ele possa arcar com essas despesas e com essas obrigações. E com a pandemia, essas obrigações e despesas não deixaram de existir. Vejamos bem, com a pandemia, que teve início em março de 2020, houveram despesas que não estavam programadas. Então, o que aconteceu? Eu tenho que fazer uma manutenção periódica, diminuir os intervalos de manutenção de limpeza em áreas comuns, elevador. Eu tive que comprar álcool em gel, EPI para os funcionários do condomínio. Tudo isso não estava previsto. Se você pegar uma planilha orçamentária de um condomínio que tem a sua despesa anual e analisar, você vai ver que lá em janeiro não estava previsto esses gastos que houveram a partir de março de 2019. Então, muitos condomínios se viram na situação de aumentar os gastos sem ter que aumentar a cota condominial. E aí tiveram que analisar a planilha, retirar de algum lugar para poder colocar em outro e cobrir aquelas despesas. Houveram condomínios comerciais, por exemplo, que diminuíram a cota condominial, alguns até pela metade. Então, o não pagamento da cota condominial prejudica demais. Jamais deixar de pagar a cota condominial, porque você vai estar prejudicando a saúde financeira do condomínio e, consequentemente, expondo todos os condôminos a um risco maior a se contaminar com esse vírus, porque, na verdade, todo o contexto hoje nós trabalhamos no sentido de prevenção. E o que o condomínio pode fazer? Que penalidades ele pode aplicar no caso de inadimplência? Pronto, nós estamos batendo muito nessa tecla. Pagamento da cota condominial não é um querer. Pagamento da cota condominial é um dever. Quando você deixa de cumprir essa obrigação, o próprio Código Civil ele já traz algumas penalidades. Eu posso citar aqui, por exemplo, o pagamento de juros de 1% e multa de até 2%, e os juros, desde que não convencionados, um valor maior. Ou seja, o condomínio ele pode, na sua convenção, alterar taxas de juros maior do que 1%. Além, lógico, da correção monetária e os honorários advocatícios, e uma judicialização, uma ação de execução e todas as penalidades que aquele condômino vai enfrentar na demanda judicial. Eu também posso aqui citar que ele deixa de votar na Assembleia Condominial. O condômino inadimplente, ele não pode votar. E, meus amigos, aquele condômino que não vota na Assembleia, ele deixa de decidir, ele deixa de participar da vida dele, porque a decisão tomada em Assembleia, ele terá que acatar. Quando você mora em condomínio, a maioria decide por você. Eu ouvi muito nessa jornada, vamos dizer, que a gente já tem de inadimplência condominial, a seguinte frase: eu não aprovei, eu não estava lá, eu não concordei. Mas houve uma assembleia, houve um edital e aquela decisão tomada em assembleia, ela reflete em você, condômino. Então, você deixar de votar em uma assembleia condominial é você deixar de participar e talvez até de decidir alguma coisa muito importante para o seu condomínio. O pagamento de juros, multa, encargos, deixar de votar, são algumas das penalidades previstas no Código Civil. Mas nós podemos falar aqui dos órgãos de restrição ao crédito, SPC e Serasa, que a própria Assembleia ela pode aprovar e mandar o nome do condômino inadimplente para os órgãos de restrição. Tá certo. Um outro ponto bastante discutido com relação à inadimplência e essas penalidades é a proibição do uso das áreas de lazer. Isso é possível ou isso não pode acontecer? O síndico não pode proibir o condômino, mesmo que inadimplente, de fazer uso das áreas de lazer? A área de lazer, ela é do condomínio.
Eu sou condômino, então eu sou proprietário. Nós temos decisões que dizem que não pode restringir o condômino, mesmo que inadimplente, ao uso da área de lazer. Mas veja bem, eu posso restringir a reserva e a exclusividade. Quando eu falo em restringir a área de lazer, eu tenho um direito de propriedade e até um direito de ir e vir. Então, os tribunais entenderam que não posso aplicar essa restrição do uso da área de lazer em si. Mas eu, como condomínio, desde que previsto nas normas, eu posso proibir aquela reserva, aquela exclusividade. Se eu sou um condomínio inadimplente, eu não pago pela manutenção do condomínio e eu ainda vou dar despesas para o condomínio, eu vou reservar o salão de festas, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar a piscina, a sauna, e aí vários exemplos. Então, como eu não tenho condições, eu demonstro que não vou ressarcir o condomínio com aqueles gastos, eu posso restringir a exclusividade, a reserva, mas não o uso, porque aí eu vou no direito de propriedade. Que outras medidas, além das legais, o síndico pode, por exemplo, tomar para evitar esse problema tão recorrente como é a inadimplência condominial? Essa base ela tem que partir principalmente de uma boa gestão. Como a minha colega Natiele falou agora há pouco, o síndico ele precisa conhecer a inadimplência do condomínio, precisa conhecer quais são os condôminos que são inadimplentes. E, obviamente, a cobrança ela é essencial para a saúde financeira do condomínio, mas que possa ser feito da melhor forma, da forma mais amigável, que esse acordo venha acontecer da melhor forma tanto para o condomínio quanto para o condômino, certo? E todos os meios, o síndico ele deve utilizar de todos os meios para poder reaver esses valores. Um dos meios que possibilita que ele pode ser utilizado é procurar o condômino inadimplente, ter aquele contato com o condômino. Pode ser através de e-mail, SMS. E outro ponto essencial, muito importante, é a conscientização. O síndico ele precisa conscientizar a comunidade condominial da importância do pagamento da cota condominial, da necessidade desse pagamento. E também oferecer as propostas de fracionamento. Pode ocorrer o parcelamento desses débitos e também total transparência na sua gestão. Então, esses meios faz com que... outro meio também que pode ser incluso é plantão, mutirão de inadimplência, mutirão de negociação, fazer esses acordos, buscar esses inadimplentes para poder fazer com que eles venham a negociar esses débitos junto ao condomínio. Existe algum levantamento oficial sobre a inadimplência aqui no Piauí, pelo menos nessa época de pandemia? Não existe um levantamento do estado do Piauí. Os dados que nós coletamos são a nível de Brasil. Houve um aumento de 15% da inadimplência no período da pandemia. Eu posso falar porque o nosso escritório trabalha com a maior recuperação de crédito condominial do estado do Piauí. Então, nós temos como falar que nós sentimos a inadimplência. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado. Então, nos primeiros meses da pandemia, as pessoas ficaram com medo do que iria acontecer. Eu acredito que naquela incerteza do amanhã e até de como iria ficar os seus salários com esses programas de redução de governo e consequentemente, redução dos salários e redução da carga horária, enfim, diante da incerteza, algumas pessoas que não tinham o costume de atrasar a cota condominial atrasaram alguns meses. Mas o que a gente percebeu é que a roda nunca deixou de girar. Tudo volta a fluir, passou-se um tempo naquela incerteza e hoje a gente pode dizer categoricamente que a inadimplência ela está reduzindo, a inadimplência nós estamos conseguindo negociações grandes, inclusive nos últimos meses, da inadimplência condominial, as pessoas estão procurando porque é fato que a pandemia vai passar, é fato que nós iremos sair disso daqui com fé em Deus e que os problemas irão ficar. Então eu estou simplesmente postergando um problema após a pandemia, um problema que eu posso tratar agora. Então, eu não vou atrasar a cota condominial se eu posso negociar, se eu posso passar, se eu posso
procurar o síndico ou a administradora para negociar e pagar e não deixar que aquilo vire uma bola de neve, porque é isso que acontece. Ninguém é perdoado da cota condominial, ninguém pode morar num condomínio onde a minha vizinha paga e eu não. Ninguém pode se beneficiar do dinheiro do outro, ninguém pode ficar se beneficiando, lucrando. Não existe perdão de cota condominial, independentemente da sua renda, independentemente do que aconteceu. O que pode ser feito é uma adequação. Se você acha que tem condições, que você teve uma redução, procure o síndico, converse com o síndico. A gente viu também, né, nesse quadro de pandemia, que mesmo com os empecilhos, mesmo com as dificuldades, com uma boa vontade, a gente está conseguindo recuperar o crédito. A inadimplência cresceu, mas a gente tem conseguido reaver esses valores para os condomínios na nossa vivência de escritório, em recuperação de crédito. Que coisa boa, né? Olha, eu quero muito agradecer, doutora Natiele, doutora Thalita, por essa entrevista bastante esclarecedora para a administração e também para os moradores de condomínio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu falar para você da Predial Administradora de Condomínio, que já está no coração dos piauienses. Com quase 2 décadas de atuação, é reconhecida pela qualidade em seus serviços personalizados para a administração condominial. A Predial conta com um pacote de serviços completo e uma equipe multifuncional capacitada, sempre oferecendo soluções tecnológicas e inovadoras para atender síndicos e condôminos, além da garantia total da receita condominial. Entre em contato com a Predial pelo site www.predialadm.com.br ou ligando para o número 8631335000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Temos agora um intervalo, mas não sai daí, porque o programa Classe Imóveis volta em instantes para falar sobre a importância da manutenção programada para os condomínios. Rapidinho. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão.
Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis está de volta e você já pensou em alugar um imóvel sem precisar de fiador, caução ou seguro-fiança? Pois isso já é possível com o Plano B, uma imobiliária virtual onde você aluga o seu imóvel com muita agilidade. A documentação é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça seu cadastro, é muito simples. Encontre o imóvel dos seus sonhos e agende uma visita. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. Olha, muitos problemas vivenciados no dia a dia dos condomínios, como a paralisação de elevadores, vazamento de gás, alagamentos e tantos outros, podem ser evitados com a manutenção programada. Um processo simples que pode evitar muita dor de cabeça. Acompanhe na reportagem. O George é síndico de condomínio e já tem o costume de fazer todos os anos a manutenção dos itens básicos da estrutura de cada unidade. Tudo para manter a segurança dos moradores. Primeiramente, é importante que a gente faça essa prevenção com pessoas qualificadas, né? No nosso caso do nosso condomínio, a gente tem procurado profissionais qualificados, com registros técnicos, né, nos seus conselhos, e também empresas qualificadas, que também não só façam essa manutenção, mas que nos dê laudos técnicos que garanta que essa manutenção realmente está sendo feita de acordo com as normas técnicas. Então, elas são importantes, essas manutenções preventivas, justamente para que a gente não tenha problemas futuros. É claro que a falta de uma água, a falta de uma energia, ela pode acontecer independentemente até dessa prevenção, porque nós dependemos também das concessionárias, que prestam, que fornecem a energia, que fornecem a água. Mas se hoje nós temos vários problemas nesses fornecimentos, imagine se você também não tiver uma boa prevenção para isso. Se precaver para que nenhuma parte importante da estrutura do prédio possa comprometer a segurança, ainda é uma prática que poucos condomínios realizam, mas não deveria ser assim. A chamada manutenção preventiva é essencial em qualquer tipo de residência, principalmente nos condomínios. A manutenção preventiva em condomínio se faz necessário até por conta de bem-estar do condômino, né? Você ter a limpeza diária feita pelo zelador, as manutenções, né, diárias, anuais, mensais, isso é importante para o condomínio e para uma boa gestão. Entre os pontos básicos que devem ser vistoriados com frequência em uma edificação estão desde itens como a caixa d'água até os pilares de sustentação. Algumas empresas especializadas em manutenção preventiva possuem especialistas para verificar cada uma das áreas e pontos essenciais do local. A gente, no departamento de logística, a gente orienta o síndico a honrar, né, as manutenções preventivas, até para manter uma qualidade de vida melhor. Além de garantir a segurança dos moradores, a manutenção preventiva evita pequenos problemas desnecessários, como a falta de água ou luz por causa de defeitos na estrutura. E o George sabe bem disso. A gente sempre orienta aos síndicos a fazer um contrato, né, de manutenção para todos os segmentos. Manutenção de portões, manutenção do elevador, bombas, enfim, todo tipo de manutenção a gente auxilia o síndico a ter essa manutenção, esse contrato, né, com a empresa especializada, para não causar nenhum transtorno, nem para ele nem para o condomínio.
O programa Classe Imóveis de hoje vai chegando ao fim. Você pode rever esta e outras edições do programa no CV Play. Acesse também o Instagram @classeimoveis.ofc para ter mais informações sobre o universo dos imóveis. Eu agradeço muito a sua companhia e nosso encontro é sempre aos finais de semana, sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Um bom dia e uma excelente semana para você. Tchau!